Você quer iniciar seus estudos na área de programação e computação ou já iniciou, mas não sabe, né, quais seriam as configurações mínimas para você ter numa máquina, no seu notebook, ou você quer trocar seu notebook porque não está muito legal, você vê que está muito lento, que você não está conseguindo ser bem produtivo com a sua máquina hoje. Então, esse vídeo é para você, né? Eu vou mostrar um pouco algumas opções de notebook, quais seriam as configurações mínimas também que você deveria ter para que essa máquina dure alguns anos na sua mão, principalmente se você está apenas começando no mundo da programação e da tecnologia. Então eu vou soltar a intro do canal e a gente vai direto para minha tela, onde eu vou mostrar algumas opções e quais seriam essas configurações mínimas que você deveria ter. Então, vamos para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, né, meu nome é Felipe e você está no canal Felipe Talks, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os notebooks e algumas opções que eu separei aqui para vocês. E a primeira coisa que eu queria falar, né, é que você tem que levar em conta três coisas. A primeira delas é memória RAM. A segunda delas é a memória secundária, que no caso seria SSD, melhor opção. E a terceira delas é processador. Então, são três coisas que você precisa realmente ver com calma para comprar um notebook. E a memória RAM, né, que é a primeira delas, eu recomendo pelo menos 8 GB, porque você vai programar e, assim, quando você pegar alguma coisa um pouco mais pesada para rodar, você tem um computador ali de 4 GB, realmente é muito, muito ruim mesmo. Então eu recomendo 8 GB pelo menos, mas esse computador que eu tenho aqui, por exemplo, ele tem 16 GB de RAM e me atende super bem. E SSD vai mais da sua necessidade, assim, se você não tem muita coisa para armazenar e consegue armazenar no drive da vida ou qualquer coisa assim, talvez um SSD de 256 GB já te atenda muito bem. E um processador, cara, que talvez possa fazer sentido, seria um i5, né, de geração atual, ou um i7 de geração atual também. Sempre comprar um processador de geração atual, porque ele vai te permitir manter o notebook por anos, né, assim, pelo menos uns 4 anos, e eu acho que vai ser o foco desse vídeo. Então, eu vou procurar mostrar notebooks que talvez sejam um pouquinho além do que você precisa, mas que eles durem, né? Não adianta você comprar um notebook de 2.000 e pouco e ele durar, sei lá, 2 anos na sua mão, 3 anos. Então, eu vou procurar notebooks aqui que pelo menos durem 3, 4, 5 anos na sua mão e que eu acho que faz mais sentido, né, você gastar. Aí beleza, você não tem 3.000 e pouco ou 4.000 para dar no notebook, beleza, dá uma segurada e espera um pouco para você conseguir ter esse recurso para comprar. Acho que não vale a pena você gastar menos do que nessa faixa de 3.000 e 5.000 para comprar seu primeiro notebook. Você vai encontrar boas opções aqui, né, nessa faixa. Eu vejo gente comprando MacBook, gastando 7 mil reais, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e tá só começando, né? Se você não tem necessidades tão específicas, como por exemplo, se você não quer ser um desenvolvedor iOS, não tem necessidade de você gastar mais de 5 mil num computador, principalmente se você ainda está só aprendendo e tá realmente fazendo seus primeiros programas, você não vai precisar de uma máquina tão cara assim. Então vai ser o foco desse vídeo, procurar computadores nessa faixa, processadores i5 de geração atual já vão atender, né, bastante. Memória RAM 8 GB e SSD de pelo menos 256 GB. Então é isso, então vamos lá. A primeira opção, né, que eu vou dar para vocês aqui é o modelo IdeaPad da Lenovo. E eu acho que essa opção realmente tem um custo-benefício muito bom. Você vai ver que tem vários modelos de IdeaPad e você vai olhar aqui e ver que, por exemplo, até de 8 GB você vai ter modelos bem parecidos, mas mudando aqui o processador. E aqui, por exemplo, eu posso ver esse notebook de 3.100 aqui da Lenovo, ele tem 8 GB, ele tem 256 GB SSD, uma placa de vídeo aceitável, Windows e um i5 de geração atual.
Então, aí já é um bom notebook para você começar e num preço que eu acho até bem legal, assim. E aqui, por exemplo, ó, você tem um Lenovo 2 em 1, então ele é touch, tem as mesmas configurações que esse aqui, mas se você, por exemplo, gosta de estudar, quer escrever alguma coisa com uma caneta ou quer ter o touch ali, então talvez possa ser uma boa opção. Aí ele vai custar R$ 1.000 mais caro, mas assim, é só para você ter uma ideia do que procurar, né. Então, basicamente, se eu fosse escolher o modelo da Lenovo e eu visse reviews, né, desse notebook, seria esse aqui, ó, o IdeaPad 5 1135G7, o modelo de processador, 8 GB de RAM e 256 de SSD, atenderia muito bem. E por que que eu não escolheria esse aqui, por exemplo? Porque o processador dele não é tão atual quanto esse aqui. Então, esse 5 vai me atender melhor e, consequentemente, vai durar mais tempo. E aí, beleza, né? Esse é o primeira linha que você pode pesquisar. Eu vejo muita gente comprando o Lenovo justamente pelo custo-benefício e também pela liberdade que você tem de dar upgrades nesse notebook. Então, por exemplo, se você não está gostando muito da memória e você quer dar um upgrade, você basicamente vai comprar uma memória e trocar e vai te atender super bem também. Então, essa é uma boa opção aí de notebook. A segunda boa opção aqui é esse da Acer, que é o Gamer Nitro 5, e ele tem 8 GB de RAM, né, 512 GB de SSD, e também você tem uma placa de vídeo, então é um notebook com custo-benefício muito bom. Realmente eu fiquei impressionado quando eu separei ele aqui, e eu separei justamente porque eu estou vendo muita gente comprar esse notebook, então realmente ele está valendo bem a pena, principalmente se a gente for comparar aqui com esse aqui, né? Por exemplo, você vai ter mais RAM, você vai ter um notebook bem mais construído, né? Ele tem uma construção muito melhor, dá para ver que tem uma construção muito melhor, tem mais entradas, assim, tem mais opções, ainda tem uma placa de vídeo boa, tem mais memória, memória de SSD, né? Então, realmente, outra ótima opção, você olhar linhas da Acer que vão ser um pouco mais baratas em boa parte das opções que você for analisar. E esse outro modelo aqui da Acer também, que né, é realmente bem legal também, e está no mesmo preço desse IdeaPad aqui. Então, notebooks com essa característica e com esse processador aqui, 8 GB de RAM e 256 de SSD, realmente vão ser uma boa opção para você. Então, qual seria melhor, esse da Acer ou do IdeaPad? Aí você vai de gosto, vai de você também ver reviews e ver que um tem melhor do que o outro, por exemplo, o teclado, a construção dele, a tela dele, então são coisas que você tem que olhar, né, reviews e comparar e ver o que que você quer e acha que faz mais sentido para o seu uso também. E o outro notebook que eu queria falar aqui também é esse da Samsung, com o mesmo processador i5 1135G7. E não necessariamente precisa ser esse, pode ser um i7 um pouco mais equivalente, mas enfim. Ou pode ser também equivalente, pegar um da AMD que tem o mesmo desempenho que esse processador aqui, mais 8 GB de RAM e 512 de SSD, vai te atender muito bem e ele está num preço de 4.200. Ou seja, se a gente for comparar esse aqui com um desse da Acer, do Game Nitro, pô, vale muito mais a pena você pegar esse aqui. E realmente estou bem impressionado com o preço desse notebook, está valendo bastante a pena. E para fechar, né, eu vou falar da Dell. A Dell realmente tem preços um pouco mais caros, mas na minha opinião é uma ótima alternativa sim para você que quer ter um notebook bem construído, que vai durar bons anos na sua mão, que tem um bom suporte, né? A Dell tem um suporte muito bom, então realmente vale muito a pena. Eu tenho esse notebook aqui, ó, que não vai dar muito para ver, mas assim, ele ele tem exatamente as mesmas configurações do que eu mostrei aqui para vocês. Eu uso ele na faculdade. Ele na verdade era do meu pai, aí eu peguei, botei Linux nele e uso na faculdade e me atende super bem com esse mesmo modelo aqui, um i5, 8 GB de RAM, SSD aceitável. Então, assim, você não precisa de muito além disso não, para fazer coisas
de programação, assim, é mais se você tiver tarefas um pouco mais específicas, como, por exemplo, você quer fazer aplicativos e você vai ter que trabalhar com emuladores que exigem bastante memória, então você vai ter que talvez pegar um notebook com 16 GB de RAM. Por exemplo, se for rodar um Android Studio com 8 GB de RAM, vai sofrer um pouquinho, então talvez depende bastante da sua necessidade. Mas como eu estou fazendo um vídeo mais para quem está começando, então eu acho que essas configurações aqui são muito boas e eu vou deixar todas essas opções aqui na descrição e você pesquisa bastante aí e vê qual que faz mais sentido para você. E aqui na Dell, né, eu separei essa linha aqui, né? Essa linha tá com modelos bem em conta. Acho que realmente num preço de 3.600 você ter um notebook da Dell realmente vale bastante a pena. E foi o que eu falei, né? Por que que eu prefiro geralmente comprar um notebook da Dell? Porque ele é bem mais cuidadoso na construção, então você vai ter um teclado melhor, você vai ter uma tela melhor, você vai ter um suporte melhor. Então, no fim das contas, você talvez vai pagar um pouquinho mais caro. Não nesse caso, assim, você está realmente pegando um notebook bom, num preço bem legal. Então, pode ser uma boa opção aí para você dar uma olhada. E aqui você mesmo pode mexer, né? Colocar, adicionar memória, pode colocar 2 slots de memória e a partir disso dar uma mexida aqui e ver qual que te atende melhor. Mas essa linha aqui realmente pode ser uma boa opção aí para você que está começando, beleza? Então, dê uma olhada nessa linha aqui, né? Que vai te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui na descrição também. E aí, como eu falei, não necessariamente precisamos comprar Intel, né? Mas voltando, basicamente você vai ter alternativas, né? Uma coisa que eu costumo fazer bastante é pegar o modelo do processador e a partir disso você tem sites, você pode pesquisar aí no Google e ver que tem sites que comparam, né, a potência dos processadores. Então, se você quiser, por exemplo, um modelo de AMD que seja equivalente a esse 51135G7. Você vai pesquisar isso e você vai encontrar um modelo e talvez a partir disso você pode encontrar um notebook que tenha, né, um processador AMD e que seja um pouco mais barato ou enfim, você pode olhar e ver alternativas para isso. Mas se você for pesquisar um notebook, já vemos que são boas opções você analisar esses modelos e que têm sido bastante padronizados, né? Um i5 1135 G7 com 8 GB de RAM e com 256 GB de ou 512, né, gigas de SSD. Vai estar de bom tamanho, assim, vai ser um ótimo notebook para você começar e deve durar bastante tempo na sua mão, se você não fizer alguma besteira. Mas basicamente era isso, né, que eu queria falar nesse vídeo. Eu recebi algumas perguntas e então eu queria ajudar essas pessoas a conseguir ter um norte melhor de qual notebook comprar. Então espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você também tem alguma recomendação de notebook que você começou, que você usa e que te atende muito bem, ou que eu poderia ter falado nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ajudar as pessoas aí a encontrar seu primeiro notebook e que vale a pena, né, para você começar, beleza? Então é isso, também não se esqueça de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.